Você não cai num buraco de um dia para outro. Você escorrega até ele. Começa assim: um dia você pula seu treino, outro dia é você dormindo até mais tarde. Sabe aquele amanhã eu faço? Acontece muito. De repente já são 3 da manhã e você não fez nada. E o pior, tá deitado na cama, segurando o celular, rodando que nem um zumbi o feed. Quando você percebe, a gravidade já fez o seu trabalho. Mas como a gente consegue dar a volta por cima dessas pequeninas coisas que a gente faz no dia a dia e quando a gente percebe, já foi ladeira abaixo, nossa vida tá um caos. A chave não é forçar mais, a chave é se apegar no meio da queda, enquanto você está caindo, para que você não chegue ao fundo do poço. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Como a gente consegue dar a maior virada na nossa vida, de um jeito simples, para que a gente não chegue batendo a bunda lá no fundo do poço. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Morgan. Se você não é inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. Aqui embaixo eu estou deixando o link para os meus outros canais e para o meu trabalho. Quer conhecer um pouquinho mais? Aqui embaixo na descrição. Você não entra numa fase ruim porque você é fraco. Você entra porque você não percebeu a curva. E a ideia aqui é você começar a perceber quando você começa a cair. O que acaba destruindo com a gente não é um grande evento, mas são os pequeninos tombos que a gente poderia consertar no nosso dia a dia e a gente não conserta. Por isso, o primeiro passo da sua volta por cima é muito, mas muito simples. Quando eu começo a escorregar, o que é a primeira coisa que eu paro de fazer e o que é a primeira coisa que eu começo a fazer? Talvez você pare de arrumar a cama, talvez você pare de conversar com as pessoas, até de se movimentar. Começa a comer mal, começa a maratonar a tela do computador. Isso são sinais de bordo. Veja bem, são apenas sinais. Ainda não é o fracasso. É a forma que a vida vai te mostrando que você precisa mudar. Porque senão teremos fracasso à frente. Antes de desabar, a vida sussurra. Hoje eu não tô com cabeça para isso. Só hoje eu pulo, depois eu vejo. Se você ignora esses sussurros, eles vão virar crise. Agora, se você percebe, eles viram uma bússola. Quando eles começam a aparecer, você sabe que algo tem que ser feito. Você começa a perceber que você está no começo da curva para cair. Aí você se agarra e dá a volta por cima. Aliás, é disso que se trata esse vídeo. Como eu já disse, você não cai de repente. Você vai dizendo depois eu faço. Na hora que vê, já está tudo feito. Ou melhor, nada feito. Feito a sua desgraça. O jogo começa a mudar quando a gente percebe que não é sobre escorregar, é perceber o mais cedo possível que você está escorregando. Porque olha a maravilha quando isso acontece. Quando você começa a perceber, você pode tomar atitudes. E ao perceber, acontece uma mágica no nosso cérebro. Você passa a ter consciência do movimento que você está fazendo. Porque muitas vezes, quando a gente chega no fundo do poço, a gente não teve consciência dos pequenos tombos do nosso dia a dia que nos levaram a esse penhasco gigantesco que nós rolamos ladeira abaixo. A nossa mente é o tempo todo bombardeada de informação. A gente tem que entender uma coisa que é muito importante. Muitas vezes a gente está sendo bombardeado com tanta coisa. É muita imagem, informação, música, muitas telas. E a gente não olha para aquilo que está acontecendo na nossa vida. A gente não olha para aquela diretriz principal, que é olhar para dentro. Como eu me sinto naquele momento? Você perceber onde você está pisando, perceber o que você está fazendo ou deixando de fazer. Porque parece que a vida moderna, ela nos joga para o abismo. Porque no abismo se tornamos pessoas mais fáceis de serem controladas, é claro. Então, quanto mais você acorda, mais você toma consciência daquilo que está acontecendo com você, mais rápido
mas muito mais rápido você dá a volta por cima. E quando você percebe, não é prova de fraqueza, e sim é a sua sombra pedindo atenção. Atenção para os seus desejos, sem você julgar. Atenção para aquelas vontades reprimidas que você está guardando e nem quer olhar para elas. Por isso a gente cai. Ou seja, a gente tem que saber quem somos nós. Todo mundo tem um quartinho escuro. O problema é que ninguém quer entrar nesse quartinho escuro e acender a luz para ver o que tem lá. Você só vai entulhando as coisas para esse quartinho. É aí que a queda começa. Lembre-se, quanto menos você olha para o seu quartinho escuro, mais forte ela fica. E quando fica forte, se torna compulsão. Aí vem os vícios. Por exemplo, o vício de não se movimentar, do celular, bebida e todo o resto. Aliás, vivemos uma era que mais propícia para os vícios. Concorda comigo? Agora eu quero te ensinar 3 movimentos que vão te ajudar a dar a volta por cima. O primeiro deles é reconhecer o escorregão. O segundo é reconhecer as âncoras. E o terceiro é temporizar as paradas. Vamos começar pelo reconhecer o escorregão. É aquilo que eu falei. A primeira coisa que eu paro e a primeira coisa que eu começo a fazer quando eu estou nesse processo. Quando eu estou começando a escorregar, eu pulo o treino, eu passo mais tempo no celular. Você precisa reconhecer isso. Reconhecer qual deslize que você está tendo. Veja bem, você vai ser o senhor do seu tempo, da sua intenção e da sua vontade. Usar suas âncoras. A âncora é a menor ação que se pode fazer para começar a dar a volta por cima. Então, por exemplo, se não está indo na academia, mas pelo menos você vai fazer 10 minutos de caminhada. Está usando demais o celular, vai fazer 5 minutos de meditação. E por aí vai. É um movimento mínimo que tira você daquele ciclo de ladeira abaixo. Você reconheceu o que parou na hora do escorregão. E o que você começou a fazer? Aí você dá a volta por cima, fazendo com que você crie uma âncora para você se segurar. Segurar mesmo. Por isso que eu falo, uma caminhada de 10 minutos, uma meditação de 5 minutos. E o terceiro é temporizar as paradas. Afinal, não é para você ir até não aguentar mais. O universo é baseado em ritmos. Você precisa encontrar o seu ritmo. Por exemplo, não mais do que 1 hora, 1h30 de foco por dia. Porque isso pode fazer com que você perca completamente a sua capacidade de se focar. Pode te levar à exaustão. E quando você percebe, o seu subconsciente vai estar te sabotando. Isso é terrível. Você leva à exaustão, você para de pensar coerentemente e com isso o seu subconsciente que está ali para te ajudar, ele vai te ajudar, porque ele acha que aquilo que você fez de ir até a exaustão não é bom para você. Então por isso que eu falo, momento de foco por dia de 1 hora a 1h30. Você não pode transformar o hoje foi bom por me destruir por inteiro. Lembra? Ritmo, harmonia. Não adianta você chegar e perceber que está caindo e querer ir para a exaustão, fazer aquilo que você tem que fazer para sair o mais rápido possível. Não. São pequenos movimentos que te levaram ladeira abaixo até o fundo do poço. Também são pequenos movimentos que não deixam você ir ladeira abaixo. Aqui entra um conceito que é maravilhoso, que poucas pessoas seguem, chamado de harmonia. Harmonia é quando a gente consegue passar pela vida de maneira prazerosa. Existe uma interação de você com o meio que você está vivendo, o meio com o seu inconsciente, com o seu subconsciente, de maneira que seu subconsciente não te sabote.
E quando que eu falo meio, por exemplo, imagina você na academia. Ontem eu já estava caindo, pulei, mas hoje eu vou vir aqui, vou ficar 3 horas na academia. Não é assim que funciona. Hoje você vai fazer o tempo normal de academia. Você não vai se punir por não ter ido outro dia. Harmonia. Você quer emagrecer? Não queira emagrecer tudo num tempo só. Ah, você caiu num deslize. Você comeu uma torta de morango. Então vai ficar agora uma semana sem comer nenhum doce, um mês. Não, não é assim. É harmonia. Nunca como punição. Quando você usa a punição, é a pior coisa que você pode fazer. O seu subconsciente vai ficar arquitetando formas de burlar isso. Aí vai ser uma guerra interna. E aí não tem volta por cima. A nova medida sua de sucesso não é não cair mais. É voltar o mais rápido possível ao seu ponto de equilíbrio. A sair da curva. O mais rápido possível. Então é treinar a percepção. A gente vai ter dias bons, vai ter dias ruins, a gente vai cair, vai tropeçar, a gente vai chegar na curva um pouquinho mais para baixo, mas a gente vai reconhecer e vai fazer o que tem que ser feito para que a gente volte. Porque isso é ser humano, porque isso faz parte da vida. Agora, o que não faz parte da vida é você chegar lá no fundo do poço, porque daí fica difícil. Quando você chega no fundo do poço, muitas vezes você já alterou toda a sua bioquímica cerebral. E aí você vai precisar de remédio para sair desse local. Se você age antes da queda, você age antes de tomar medidas que são mais drásticas. Percebeu? São menores os problemas que você vai enfrentar. Então pega papel e caneta e escreve. Quando você começou a cair, por exemplo, hoje aconteceu alguma coisa, um deslize? Marca no papel, né? Marca no papel, isso é importante. Qual foi esse deslize? Aí você vai escolher uma âncora minúscula. Já expliquei o que é âncora, se não entendeu, volta. Uma âncora minúscula para você fazer em até 24 horas, isso é importante. A partir do momento que você reconheceu a queda, que você está caindo, você tem 24 horas para você fazer essa âncora. E comece a se impor limite, um tempo máximo, para cada tarefa que você vai fazer. E não passe esse limite. E a nossa frase de fechamento de hoje é: eu não preciso ser perfeito. Eu só preciso voltar mais rápido. Entendeu? Até o próximo vídeo.